Como eu comecei meu relacionamento à distância. Hoje eu vou contar para vocês a minha história com a Cris. Eu sou Francisco Albuquerque e vivo um relacionamento à distância há mais de 3 anos. Eu no Brasil, minha mulher nos Estados Unidos. Mas essa história começa há quase 7 anos atrás, 6, 7 anos. Tudo foi culpa da Letícia, que foi o nosso cupido, a filha mais velha da Cris. Na época, eu já era modelo, né? Trabalhava ali com Instagram, pedreiro também, aquela coisa toda. Tava em busca do sonho, tava começando a fazer capas de revista, sair nos jornais. E a Cris estava desenvolvendo roupas, uma linha de roupas. Ela é fashion designer também, costureira, né? Numa tradução. E ela é muito boa em vários tipos de trabalhos manuais, assim, de fabricar vários tipos de artesanatos e também costurar roupas de moda. E ela estava precisando de modelos para fazer foto para a estampa das camisetas, das blusas. E a Letícia, filha dela, me viu no Instagram. Falou: "Olha, mãe, tem um modelo aqui que pode servir para tua campanha." Nessa época eu morava em Curitiba ainda. E eu recebia milhares de mensagens, então foi muito era para ser, sabe, eu ter visto a mensagem dela. Porque eu recebia milhares de mensagens, era uma época que eu estava viralizando, saindo nos jornais, e ela na época não tinha nem foto de perfil. Então eu fiquei assim: "Cara, será que não é golpe?" E eu fui bem grosseiro com ela nas primeiras conversas, mas eu não sei, era o destino, era para ser que eu comecei a conversar com ela, até que a gente fez uma chamada de vídeo para eu ver que ela era de verdade. Isso que eu ensino para vocês foi desde a nossa época de amizade, a fazer uma chamada de vídeo, a ver se a pessoa existe mesmo, para ver se não é golpe. E aí a gente conversou, eu na época falei para minha mãe que tudo mais, estava conhecendo ela, a trabalho, né, a princípio, era só trabalho e amizade. E aí, nessa época eu comecei a conversar com ela, eu cheguei a ver os filhos dela já também, até para eu ter certeza que ela era uma pessoa real. E aí a gente combinou esse trabalho para eu vir aqui pro Rio de Janeiro, que foi a primeira vez que eu vim. E aí a gente marcou uma data lá, eu vim pro Rio de Janeiro, fiz as fotos para ela, para a campanha, que ficaram muito boas. E aí a gente virou amigo, ficou amigo ali e já tinha se conhecido pessoalmente, que essa é uma diferença que eu falo para vocês também. Um relacionamento à distância, de você conhecer a pessoa pessoalmente, isso faz muita diferença. Aí a gente. Peraí que bateu o autismo TDAH aqui, deixa eu lembrar qual parte que eu tava. Tá, daí a gente virou amigo por uns 3, quase 4 anos. A gente é bem ruim com data, mas foi ali uns 3 anos de amizade, conversando todo dia, se falando muito, horas no telefone. Eu odiava falar no telefone, mas eu tive que aprender a gostar para ter essa amizade com ela. E foi uma coisa tão natural a nossa amizade, que a gente tinha tanta coisa em comum, que a gente ficava 2, 3, 4 horas conversando no telefone sobre coisas de arte, de trabalho, ideias. Ela me dava muita ideia para eu fazer meus trabalhos de modelo. E a gente mantive aquele contato, eu falava com os filhos dela também, né? Porque ela tem 4 filhos, então eu falava com a escadinha ali, desde os menores até a Valentina, o Brício, o Maurício e a Letícia. E eu até consegui ver um pouco os filhos dela crescerem um pouco nesse período aí que a gente estava se conhecendo. Até que um dia ela começou a me dar uma abertura, no sentido de que nós dois estávamos falando muito sobre relacionamento e vendo o quanto a gente quebrava a cara com pessoas que não tinham nada a ver com a gente. Então a gente começou essa paquera, ela me deu a abertura e ela falou que estava vindo pro Brasil. Que você acha da gente fazer aqueles passeios que a gente falou? Quero te mostrar lugares do Rio, não sei o quê, mas isso meio que é amizade ainda, né? E tava surgindo a paquera. E eu falei: "Não, fechou." Aí eu já comprei a passagem e falei pra ela. A gente tava decidindo ainda, eu já comprei a passagem, falei: "Ó, tô indo pro Rio, você venha também, que você já tá com a passagem." E aí ela veio de Chicago pra cá e eu de Curitiba pro Rio de Janeiro. É aqui que a gente teve esse primeiro contato. É legal falar que a gente já estava paquerando virtual, só que o nosso primeiro beijo não encaixou. A gente já tinha falado um monte de coisa pelo telefone: "Ah, vou te beijar, vou te abraçar, não sei o quê."
Só que o beijo não encaixou, assim. Eu cheguei no aeroporto todo preocupado, suado, dirigi um monte para ir buscar ela. Ela também chegou toda cansada, várias conexões. E aí eu fui. E um detalhe, eu tive que pegar um carro emprestado. Eu tava com medo de dirigir aqui no Rio de Janeiro, porque eu não conhecia, era a primeira vez. E eu peguei um carro emprestado, dirigi por horas, me perdi, foi cena de filme. Na última hora, no último momento, assim, eu consegui respirar e consegui chegar lá. E aí, pegando as malas dela, dá aquele abraço e tal, oi, tudo bem? E foi aí, quando eu tava levando ela pro carro, que eu falei assim, vamos quebrar o gelo, vamos dar um beijo logo aqui. E aí eu fui pra dar um beijo nela, assim, todo, sabe, todo desconcertado, todo sem graça, parecendo adolescente. Mas essa que é a graça do relacionamento. A gente, dois adultos ali que sabiam muito bem o que queriam, mas estavam agindo igual adolescente, todo apavorados. Depois que a gente foi pro hotel, aí ficou mais à vontade, conversou, as coisas fluíram, e aí foi tudo mil maravilhas, encaixou perfeitamente ali o beijo, tudo mais, deu tudo certo. Mas se vocês verem o quanto é importante a amizade, que eu já falei em outro vídeo, que do pulo da amizade pro relacionamento foi uma coisa muito natural. É claro que teve ajuste, teve briga, teve muito ajuste no começo, tem até hoje do relacionamento. Só que como a gente já era amigo, já se conhecia e conversava muito, que é outra coisa que eu bato aqui na tecla para vocês, conversa bastante com a pessoa, foi muito mais fácil de a gente manter e começar o relacionamento. E já nessa primeira viagem, olha que louco, a gente ficou 21 dias juntos. O nosso primeiro encontro foram 21 dias juntos, porque a gente já se conhecia muito bem, já sabia quem o outro era. A gente tinha conversado já, uma paquera por telefone, já sabia muito bem o que queria. Então a gente foi muito natural. Tanto é que daí com, sei lá, acho que umas 2 semanas, uma semana foi quando eu pedi ela em namoro, que a gente foi para uma cachoeira e eu peguei e escondi a aliança lá no meio da cachoeira, falei para ela buscar. Só que ela também já me chamava de namorido, já me apresentava para todo mundo. E a gente passou cada fiasco. Eu quase quebrei o braço quando a gente foi subir uma cachoeira. Quase morri afogado no primeiro. Nós dois quase morremos afogados no primeiro dia. Isso é importante contar. No segundo dia que a gente chegou, tudo, no outro dia a gente foi para Grumari, uma praia aqui. A gente ficou entre duas pedras que tem ali e a gente ficou o dia inteiro. A minha mulher parece criança na água. Ela quer ficar, a Cris quer ficar o dia inteiro na água. E aí começou a subir a maré, a gente ficou, todo mundo da praia foi embora. E a Cris foi sendo puxada pelo mar, mas estava muito raso, assim. E ela foi sendo puxada e ela estava tentando nadar e não conseguindo voltar. E eu fui para tentar salvar ela, achando que ia dar pé para mim, e eu tentando empurrar ela, e ela não ia. E acabou que eu fiquei preso na correnteza. Aí nós dois ficamos presos na correnteza, desesperado, passou um filme na cabeça, eu já achei que eu ia morrer daquele jeito ali. E aí sorte que ela olhou pro lado, ela falou: "Olha, tem uma pedra ali, vamos se agarrar na pedra". Porque eu tava desesperado tentando empurrar ela, então eu não via nada que tava do lado, porque eu só tava tentando salvar ela. E aí ela se agarrou na pedra, eu me agarrei também, e a gente conseguiu subir naquela pedra. Depois a gente teve que pular e sair nadando para conseguir sair, mas deu tudo certo, a gente saiu. E já foi no segundo dia já, para vocês verem como foi intenso. E depois disso a gente manteve o nosso namoro com encontros ocasionais. Ela foi para Curitiba, depois a gente chegou até apartamento em Curitiba, mobiliou apartamento em Curitiba, porque eu falava para ela: "Olha, eu não quero morar no Rio de Janeiro, de jeito nenhum, porque eu sou acostumado aqui", porque a gente de fora tem uma ideia muito errada do Rio de Janeiro. E aí tá, eu fui vindo mais vezes, ela foi me conhecendo, convencendo a conhecer mais. Aí eu vi que era bom pelas questões do meu trabalho também. E aí eu decidi vir de vez para o Rio de Janeiro, larguei as coisas lá, vendi o que dava para vender e vim atrás dela aqui para o Rio de Janeiro. E hoje a gente mora no Rio de Janeiro. Só que a gente ainda mantém a distância. Eu pulei a parte do casamento, né? O meu autismo que bate aí, para mim contar as coisas. Depois a gente ficou namorando uns 9 meses. Foram uns 9 meses de namoro. E aí, quando a gente se encontrou de novo no Rio de Janeiro aqui,
Nesse período a gente se encontrou, a gente foi para o México, foi para Cancún, que eu tinha trabalho para fazer lá, a gente queria passear também, já aproveitou, uniu o útil ao agradável. E aí a gente teve a nossa pré-lua de mel antes de casar, que a gente foi para Cancún, que era um sonho nosso, era o sonho da Cris nadar com os golfinhos. E sei que depois a gente veio para o Rio, era um final de ano, e a Cris encontrou uma amiga muito antiga dela, que era da nossa tribo de ciganos. E a Cris falou que essa moça fazia casamento e tudo mais. E a Cris falou: se um dia, quem sabe, eu aceitaria fazer uma cerimônia desse tipo, né? Aí eu já falei pra ela: então vamos fazer amanhã. Vamos fazer amanhã. Ela até levou um choque. Ela falou: o quê? Eu falei: vamos fazer amanhã a cerimônia. E aí acho que era uma sexta-feira. Era quinta pra sexta. A gente tava num carro, sentado embaixo de uma árvore, e eu falei pra ela: vamos casar amanhã então, você quer casar comigo? Aí eu fiz o pedido ali. Foi menos romântico do que o da aliança, mas foi o que tinha na situação, eu já aproveitei a oportunidade. E daí a gente fez o nosso casamento ali na praia, entre duas pedras, que foi muito lindo ali em Grumari, com a Lene, que foi a celebrante ali, a gente fez o nosso ritual cigano, fazer o casamento. E daí a gente manteve a distância dali. E na época, eu ainda voltei para Curitiba e a Cris estava em Chicago. E foi depois desse período que eu vim para o Rio de Janeiro e a gente queria acabar com essa distância antes, né? Eu tentei 2 vezes o visto de turismo para os Estados Unidos, que foi negado. E da primeira vez, a Cris até, quando eu liguei para ela, eu falei que fui negado, ela falou assim: meu Deus, você vai querer terminar comigo agora? Ela me ligou chorando. Você vai querer terminar comigo? Você não vai aguentar esperar? Eu falei: capaz, amor. Falei: se você aguentar esperar, eu aguento também. Vamos esperar. E aí depois eu tentei de novo o visto e foi negado, sendo que era de turismo, não era nem para morar lá, era só para a gente conseguir ter mais conexão, porque ela tem que ir para os Estados Unidos por conta dos filhos dela, né? Que eu falei lá no começo. Mas tá, a gente decidiu casar e fez a nossa celebração ali na praia e a gente vive hoje um casamento à distância. Então a gente fica às vezes 3 meses sem se ver, já chegou a ficar 8 meses. Esse ano talvez a gente vai ficar 6, 7 meses sem se ver, que a gente vai ter que esperar as férias das crianças, que ela vai vir junto com as crianças. E a gente faz dar certo com tudo que eu te ensino aqui no canal. Então eu quis contar para vocês verem que eu vivo na prática tudo isso que eu falo para vocês. E também porque esse trecho vai estar no meu livro. Então, logo vai sair um livro aí contando essa história e dando muitas dicas para vocês, organizado tudo num livro bem fácil, bem prático de ler. E a gente vive um casamento à distância. Quando tem planejamento, quando tem vontade e querer, eu sinto que a Cris está aqui do meu lado. Ela pode não estar fisicamente, mas ela está no meu coração, está na minha cabeça. A todo momento a gente tá junto. Agora eu já vou ligar para ela, que ela deve estar acordando lá para levar a Valentina na escola. Eu vou ligar para ela, a gente vai conversar por 1 hora e meia, fazer os nossos planos e organizando a vida para acabar com a distância de vez. A gente tá junto aí para vocês e obrigado por acompanhar essa jornada. Eu espero que lá na frente vocês possam olhar e falar assim: nossa, eu cheguei quando tudo era mato. Eu acompanhei a história deles e agora eu vejo eles juntos, e que inspire você no teu relacionamento também. Se tiver mais dúvidas, deixa aí nos comentários sobre o relacionamento à distância e muito obrigado pela sua audiência. Paz e luz.